avisado. Bom dia a todo mundo, bem-vindos aí à disciplina de Tecnologia e Sociedade do curso de Desenvolvimento de Sistemas Educacionais, no ensino médio. Vocês estão aí no segundo ano aí do ensino médio integrado, e essa é uma das disciplinas que, na verdade, ela substitui, em certa medida, a disciplina de Sociologia. Na verdade, ela não substitui a Sociologia, mas ela é quase que uma Sociologia com focada na questão da relação entre tecnologia e sociedade, tá? Principalmente porque isso tem a ver com a formação técnica de vocês, mas, ao mesmo tempo, ele também traz alguns elementos das disciplinas que a gente chama de propedêuticas, né? Onde a sociologia está inserida. Inclusive, alguns dos materiais, alguns dos textos que a gente vai trabalhar são textos que estão na leitura obrigatória para o PAS, né, que vocês vão ter ao fazer o PAS no segundo ano, especificamente, apesar de ter um texto que é um texto do terceiro ano, mas tendo em vista a temática, eu trouxe para cá para a gente discutir. Então, eu vou explicar um pouco sobre qual é o assunto, metodologia, o plano de ensino dessa disciplina, mas, de todo modo, desejo a vocês boas-vindas, espero que vocês tenham um bom semestre letivo, inclusive com aproveitamento até melhor do que foi no semestre no ano passado, tendo em vista ali que ano passado foi muito um ano de adaptação. Acredito que nós teremos esse primeiro semestre totalmente à distância, e talvez no segundo semestre a gente tem chance, a depender de como vai correr a vacinação, talvez a gente possa ter um pedaço já do segundo semestre, que finaliza, inclusive, lá para o mês de fevereiro, se eu não me engano, um pedaço presencial, o que vai ser importante, porque, enfim, eu conheci, inclusive, vocês, a gente teve, eu acho que uma semana de aula, eu tive com vocês, e logo em seguida veio a suspensão das aulas por conta da pandemia. Então, ano passado, que a gente teve aula no primeiro semestre, a gente teve praticamente todas as aulas à distância. Enfim, então peço só desculpa a vocês também, que eu acabei avisando em cima da hora. Quem não está podendo acompanhar agora ao vivo, vai estar disponível a gravação para que possa, enfim, tirar suas dúvidas no segundo momento. Então, eu acabei avisando ontem à noite, eu tinha me programado para mandar o link, o aviso da aula na sexta-feira, mas acabei tendo reunião até 7 horas, e depois tendo outras atividades, inclusive relacionadas ao IFB, que acabei esquecendo, e também na reunião de pais com as famílias, né, eu acabei nem lembrando a respeito das aulas. Mas, enfim, para iniciar, falar um pouco sobre como eu pretendo fazer dinâmicas das aulas. Quem acompanhou, todo mundo aqui me conhece, né? Tem alguém que não me conhece? Coloca aí no chat que não estava fazendo a aula síncrona. Enfim, se alguém não teve aula comigo no semestre passado, enfim, pelo menos nessa relação de sincronia, sabe que eu gosto de fazer aulas síncronas toda semana, tá? Essa é a dinâmica que deve continuar ao longo desse semestre letivo, desse ano letivo, porque eu acho que esse contato com vocês é primordial, fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, ainda mais à distância. Então, espero que vocês consigam aí toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, estarem disponíveis para a gente fazer isso. Geralmente, nossas aulas vão ocorrer entre 10
10h40, 10h50, pretendo não passar desse horário, mas, eventualmente, principalmente a depender da dinâmica da aula, pode ser que a gente avance um pouco. Uma coisa que eu comecei a experimentar no segundo semestre letivo do ano passado, e eu acho que eu não cheguei a usar com vocês, com a turma de vocês, a divisão em pequenos grupos, né? Eu abro várias salas de aula, eu tenho uma extensão aqui do Google Chrome, que eu consigo abrir e acompanhar várias pequenas salas do Google Meet, e aí vocês, enfim, eu passo algumas atividades, alguma coisa de leitura, alguma coisa para vocês debaterem em cima de algum assunto que eu proponho, ou algum documentário, filme, etc. Eu não sei se eu cheguei a fazer isso com vocês. E aí depois a gente faz vocês fazem essa discussão nos pequenos grupos, eu gosto de usar o Jam, que é um quadro de comunicações, um quadro que vocês mesmos vão inserindo, eu pego uma aula para ensinar isso, como é que usa, mas aí vocês fazem como se fosse uma apresentação e depois apresenta para o restante da turma, a gente volta para a sala principal. Mas, enfim, isso a gente vai ser uma das coisas que a gente vai fazer ao longo desse semestre letivo também, para não ficar só na aula estilo palestrinha, que geralmente são as aulas que eu dou, tá? Então, voltando, a gente deve ter aula síncrona toda segunda-feira, às 10 horas da manhã. Quem já está cadastrado no Google Sala de Aula, que eu estou vendo aqui, são quantos alunos? 23 alunos. Eu já fiz o convite no Google Agenda, inclusive com link, e aí para facilitar vocês, lembrá-los, etc. Mas, enfim, então vamos apresentar aqui o curso que vocês vão fazer agora comigo ao longo desse semestre, tá? O nome do curso é Tecnologia e Sociedade, e a proposta é conhecer, a gente fazer uma reflexão, bastante leituras, tá? Inclusive, a gente deve ler o livro inteiro aqui, livros desse tamanhozinho aqui, ó, tá bom? Para vocês se divertirem. Eu vou disponibilizar para vocês. Espero que vocês, quem tem problema de miopia ou astigmatismo, enfim, esteja com os óculos em dia, que vai precisar bastante, tá bom? Então, a gente vai fazer algumas leituras sobre a relação entre tecnologia e sociedade. De um lado, a gente tem que entender, compreender, numa perspectiva sócio-histórica, que as tecnologias, elas trazem impactos evidentes no modo como a gente se relaciona, como a gente vive em sociedade. Se essa pandemia tivesse acontecido há 20 anos atrás, né, em 2001, que foi quando eu estava fazendo minha faculdade, provavelmente a gente não teria chance de fazer essas aulas como a gente tem feito atualmente, né, com todas essas plataformas digitais que estão disponíveis, e a gente teria uma dinâmica muito diferente. Provavelmente teríamos já retornado, imagino eu, a um formato presencial, ou a gente teria um formato à distância muito próximo àquilo que, eu não sei se você já ouviu falar, que se chamava ensino por correspondência, que era, enfim, você fazia alguns cursos à distância. O curso à distância era o seguinte: você se matriculava, enfim, eu me lembro, quando eu era menino, gostava de ler gibi, e nos gibis, revista em quadrinho, né, que a gente que é velho chama de gibi, vocês que são jovens aí, deve chamar de, sei lá, HQ. Não tinha nem mangá na época, basicamente era revista que tinha de herói, era ou da DC ou da Marvel. Mas, enfim, é gibi mesmo, né? Beleza, então não estou tão fora. Mas dentro da revista em quadrinho tinha uma historinha que acontecia, enfim, uma historinha que era um digamos assim, era um merchan, né? Um comercial que você tinha dentro da história,
em que eu lembro de uma particularmente, de uma história que era engraçada. Era um camarada que queria fazer, ele estava no autódromo, né? E ficava vendo as corridas, e ele doido, tinha um amigo dele que era mecânico, ele doido pô, tá lá nos bastidores, mexendo com os carros, ele, pô, queria fazer um curso de mecânica, o cara falou, mas para estar aqui tem que saber, né? Aí ele falou, pois é, eu não tenho como aprender. Aí ele falou, ó, eu fiz o meu curso aqui à distância e tal. Aí a distância, aí ele dá um papel, fala assim, ó, vai atrás. Era o Instituto Universal Brasileiro. O Instituto Universal Brasileiro, ele era uma empresa de dar cursos à distância, e aí ele mandava uma carta para o Instituto Universal Brasileiro, com cheque, enfim, com pagamento, e o Instituto Universal Brasileiro mandava todo o material didático para o cara, e o cara, no final das contas, aprendia a fazer, ou mexer com mecânica, por correspondência, com todo o material lá, as apostilas, enfim, tudo à distância, mas num momento a gente sem internet, sem nada, né? O povo não tinha nem celular. Em 2001 já tinha, mas estou falando que as minhas revistinhas eram todos os anos 80, 90, então não tinha, nessa época não tinha nem celular. Mas enfim, então, o que eu estou querendo dizer é que a tecnologia claramente impactou a maneira como a gente se relaciona, a gente dá aula, provavelmente passando a pandemia, essas tecnologias vão ficar para melhorar, ampliar e transformar nossas relações sociais e econômicas, inclusive políticas. Thalia lembra que algumas pessoas estudam assim mesmo pelo GDF, na verdade até pelo IFB, não é por correspondência exatamente, mas alunos que não têm acesso à internet, não conseguem fazer aula online, estão né, ao longo do ano passado todo, foram enviados os materiais para que os alunos vocês pudessem fazer aqui pelo IFB, acompanhar meio que nesse sistema aí físico, né, não digital. Então ainda tem um pouco essa dinâmica, mas a maior parte não é. Mesmo o Instituto Universal Brasileiro, depois até vou procurar no Google, que eu acho que ele ainda existe. A última vez que eu lembro, a última vez que eu vi, eu acho que ele existia, mas mesmo o Instituto Universal Brasileiro também aderiu às plataformas à distância, de ensino à distância. Isso sem contar uma série de mudanças aí, não só na área do ensino, como também como as pessoas se relacionam, né, as redes sociais, a maneira como as pessoas se comunicam, né? As tecnologias de informação e comunicação, eles mudaram completamente. A maneira como as pessoas pesquisam, isso, quando eu era da idade de vocês, no ensino médio, ia fazer um trabalho, eu tinha que ir à biblioteca e consultar os livros físicos que tinham na biblioteca, né? O professor passava uma atividade, um exercício, alguma coisa à distância, a gente basicamente tinha como acervo para consulta os livros didáticos que a gente tinha à disposição. Então, não tinha nada mais do que isso. Hoje você tem uma amplitude de informações muito grande, inclusive informações falsas, né? A amplitude é tão grande que a gente acaba tendo a possibilidade de acessar informações que são claramente mentirosas, mas que, em certa medida, ganham algum viés de veracidade, de verossimilhança, como a gente viu lá no ano passado, né? Inclusive com aquele documentário A Terra é Plana, mostrando justamente como é que a internet acaba potencializando esse tipo de informação, né? Disseminação desse tipo de informação. Então, a internet mudou muita coisa. Então, estamos falando de internet, vocês como pessoas que estão aí no curso de desenvolvimento de sistemas, conhecer a história da internet, inclusive, é fundamental. Então, um dos conteúdos, uma das coisas que a gente vai ver aqui, não sei se vocês já tiveram oportunidade de se aprofundar nessa história da internet, porque o Vale do Silício é o Vale do Silício, porque a internet se desenvolveu nos Estados Unidos,
qual o papel do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para a criação daquilo que foi conhecido como ARPANET, que depois vira internet, qual o papel das universidades, como a Universidade da Califórnia, a UCLA, como a Universidade de Stanford, como outras universidades nos Estados Unidos para o desenvolvimento da internet, qual o papel da iniciativa privada, dos pequenos empreendedores para o desenvolvimento da internet, como é que a contracultura, né, porque a internet tem um financiamento forte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, por outro lado, várias das pessoas que estavam pesquisando nas universidades, ou mesmo na iniciativa privada, que sai da universidade e abre suas pequenas empresas, seus pequenos negócios, como é que essas pessoas faziam parte daquilo que a gente conhece como contracultura, inclusive pessoas que eram contrários a determinadas formas de controle do Estado, e que fez com que a internet se tornasse aquilo que ela é hoje, descentralizada, sem um dono, né? E isso é parte dessa formação, dessa contracultura que faz parte do processo de formação da internet. Então isso a gente vai ver, né? O papel do Estado, o papel da iniciativa privada, o papel das universidades para a criação da internet. E como é que ela vem se desenvolvendo nos Estados Unidos, chega no Brasil, e hoje se tornou algo que está acessível para todo mundo por meio, e anda no bolso de todo mundo por meio do aparelho celular. Então essas transformações, isso fez com que o mundo se transformasse radicalmente dos anos 70, quando não existia internet, né, para a grande maioria das pessoas, a internet estava se desenvolvendo lá nas universidades dos Estados Unidos, mas como é que ela faz essa mudança? Em 50 anos a gente transforma a sociedade de maneira muito forte. É engraçado, eu sugiro para vocês, porque eu acho que tem umas coisas interessantes. Alguns filmes que fazem a gente pensar, filmes e livros que fazem a gente pensar como é que as pessoas antigamente viam o que deveria ser hoje, ou como era, né, alguns anos atrás. E eu acho que uma série de filmes que são muito interessantes é o De Volta para o Futuro. Vocês devem já ter visto, é um filme bem legal, dos anos 80, 85, por aí. O De Volta para o Futuro 1 e 2. O interessante do De Volta para o Futuro é que o primeiro ele vai para o passado, Marty McFly, com sua máquina de viagem no tempo, que é um DeLorean, um carro bem característico, específico, assim, um carro diferentão, né, que abre as portas para cima, parecendo asas e tal, e que o doutor Emmett Brown se transforma numa máquina do tempo. Mas, enfim, ele volta para o passado, ele sai dos anos 80 e vai para os anos 60, ou dos anos 50. Ele vai para os anos 50, e ele tem um tipo de sociedade que é muito diferente da sociedade que ele vivia lá nos anos 80. Principalmente, assim, muito diferente, mas com, né, carros mais potentes, a cidade se desenvolvendo, relógio digital que já tinha, enfim, algumas coisas, mas, enfim, nada muito mais do que isso. E é engraçado quando o segundo filme, que ele vai para o futuro. E, se eu não me engano, ele vai para 30 anos no futuro também, que é daí em 2015, eu acho, 2016, enfim, eu não tenho certo isso aqui. Mas o futuro que ele visualiza para 2015 era um futuro que não era tão conectado quanto esse futuro que a gente vive hoje, mas era um futuro de carros voadores. A grande coisa, assim, e isso era comum como as pessoas nos anos 70, 60, 50 viam a tecnologia, que era o seguinte: a grande evolução tecnológica não se daria no nível de conectividade, mas se daria no nível de automóveis que voariam, né? Ficariam disponíveis. Você vê, tem um filme, um dos desenhos do Jetsons também, basicamente uma das grandes das características é ter robô e ter carros voadores. Mas, enfim, os carros voadores não surgiram, mas a tecnologia da comunicação se
de informação e comunicação se elevou de maneira que não era tão esperado, né? Era esperado em algum nível, mas não era tão esperado da maneira como a gente vê hoje. Mas, enfim, que eu estou falando isso é que a maneira como as pessoas veem a tecnologia em determinado momento, ou mesmo percebem a tecnologia no futuro, tem muito mais a ver com com o próprio contexto social, contexto histórico, do que com uma possibilidade de com aquilo que de fato vai acontecer, né? Então muito isso. Então a gente tem que conhecer não só como a tecnologia molda o comportamento das pessoas, mas como é que um determinado tipo de sociedade, um determinado contexto social, e mais do que isso, uma determinada estrutura social, ela também cria as tecnologias, ela transforma as tecnologias, ela transforma a sociedade tecnologicamente. Então, se de um lado você tem a tecnologia que molda a sociedade, do outro você tem uma sociedade que molda a tecnologia. E é evidente isso, parece até meio óbvio falar, mas se você for pensar na história humana, as transformações tecnológicas que a gente vivencia nos últimos 300 anos, né, desde a da primeira Revolução Industrial, ela é muito maior do que a humanidade viveu nos 3.000 anos anteriores. Então, você tem alguma evolução tecnológica nos 3.000 anos anteriores, mas de 300 anos para cá, essa evolução, essa transformação, ela se dá de maneira muito mais constante, muito mais radical. E isso se dá muito por conta de um tipo de sociedade que a gente vive, que é a sociedade capitalista. Então, para entender a dinâmica da relação entre tecnologia e sociedade atualmente, a gente tem que compreender como é que essa transformação acontece no contexto da sociedade capitalista e por que a sociedade capitalista gera transformações tecnológicas desse nível, coisa que o Império Romano não fez, coisa que mesmo os egípcios, né, que fizeram progressos tecnológicos extraordinários, mesmo eles também não passaram por um processo tão radical de transformação tecnológica que a gente desconhece. Se você pega a sociedade que vivia em 1600, 1700 e compara com a sociedade que vivemos hoje, ou as tecnologias que usávamos em 1600 e as tecnologias que usamos hoje, é completamente radical. Né? Isso em virtude da Revolução Industrial, né, em suas diferentes fases, a fase da primeira Revolução Industrial, que é da máquina a vapor, a segunda Revolução Industrial, que é da eletricidade, a terceira Revolução Industrial, que é da eletrônica e da robotização, e a quarta Revolução Industrial, que a gente vem tendo indícios hoje, que talvez seja a Revolução Industrial da inteligência artificial, da realidade aumentada, enfim, de uma série de transformações. E isso se dá muito em virtude dessa dinâmica dessa sociedade capitalista que a gente vive em si. Então, nosso curso, inclusive, vai também trabalhar com essa reflexão sobre como ocorre essas transformações ao longo do processo de evolução do capitalismo. E então a gente vai estudar, inclusive esse é o primeiro assunto, né, tema de nossos estudos, a compreensão dessa evolução tecnológica. Eu vou falar evolução, o conceito de evolução é um conceito problemático, só para já avisar vocês, porque significa o seguinte: a gente parte de um patamar pior ou menos evoluído para um patamar melhor ou mais evoluído. É complicado você falar isso, sendo que muitas vezes, por exemplo, quando a gente tem a primeira Revolução Industrial para a segunda, no momento de primeira Revolução Industrial, em que, com a invenção da máquina a vapor, existe uma sociedade mais ou menos organizada, onde o índice, a quantidade de pessoas que, por exemplo, passavam fome e necessidade era muito pequena. De repente, na primeira Revolução Industrial, o índice de pobres, miseráveis, pessoas passando fome, com diversos vícios, era um índice muito maior. Então, assim, a gente falar em evolução é complicado nesse sentido, como se tivesse uma direção que todo mundo devesse tomar.
Isso dentro das ciências sociais há uma crítica muito forte a esse conceito de evolução. Mas eu vou falar aqui o termo evolução porque facilita a compreensão, que de fato a gente tem um processo de transformação onde a tecnologia lá de trás, ela serve de base para uma tecnologia mais à frente. Como a sociedade se organiza, se é pior, se é melhor, e bom, isso é outro tipo de reflexão, mas o que a gente está pensando aqui é num processo de transformações tecnológicas que vão acontecendo ou por degraus ou por saltos, também tem isso, né, que muitas vezes a evolução se dá, né, esse processo de transformação tecnológica, de progresso, ela se dá muitas vezes por devagarinho, mas há determinadas descobertas, determinados momentos em que há saltos tecnológicos muito, muito importantes, né? Então, enfim, a gente vai falar um pouco sobre essa dinâmica dentro do capitalismo, essa dinâmica histórica, tá? E vamos falar também, vou passar para vocês algum texto para refletir sobre quais são os mecanismos, quais são as estruturas, o que acontece na sociedade capitalista que faz com que a sociedade capitalista ela seja de fato uma sociedade fundada sobre o progresso tecnológico, sobre a transformação tecnológica, sobre a necessidade de fazer com que as tecnologias sejam cada vez mais produtivas, principalmente, porque a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de avanço tecnológico, mas principalmente voltados para o processo produtivo. Tem duas coisas que fomentam, enfim, a gente vai se aprofundar um pouco isso, são duas coisas que têm fomentado muita tecnologia no mundo, tá? A primeira coisa é a guerra, tá? A própria internet, ela surge como uma demanda de guerra. A internet não existiria se não fosse a Guerra Fria, né? Quer dizer, ou existiria, mas eu não saberia dizer se existiria ou não, mas com certeza seria numa situação muito diferente que ela se desenvolveria e talvez demorasse muito mais. Porque qual era o medo dos Estados Unidos? Né? Eu já estou adiantando o assunto de aulas que vão vir a seguir. Era que numa guerra nuclear contra a União Soviética, numa possível guerra, os soviéticos, nos anos 60, estavam muito mais, 50, 60, estavam muito mais à frente na corrida aeroespacial. Tanto é que os Estados Unidos, os soviéticos foram quem mandaram o primeiro ser humano, primeiro ser vivo ao espaço, o primeiro ser humano, que foi o Yuri Gagarin, e mandaram o primeiro satélite também para o espaço. Inclusive era um satélite que ficava apitando, pi, 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 e os Estados Unidos ficavam com medo, cara, um satélite desse pode bombardear os Estados Unidos e não tinha essas tecnologias que a gente tem hoje, que, por exemplo, você está vendo no conflito Israel-Palestina, o Hamas está enviando mísseis, né? Os lançadores de mísseis lançaram uma série de mísseis sobre Israel e é um escudo lá, uma série de artilharia antimíssil que Israel desenvolveu, numa tecnologia avançadíssima e que não deixou nenhum míssil passar. Quando acontece algum tipo de problema, são os estilhaços do míssil que cai sobre Israel. Mas, enfim, essa tecnologia não existia na época, não dessa maneira, né? Você tinha artilharia antiaérea, mas essa corrida aeroespacial estava sendo vencida pela União Soviética, que estava jogando muito recurso em cima daquilo ali. Os soviéticos, inclusive, inventaram o GPS, que está depois do nosso celular, mas como parte de uma tecnologia de guerra. E os Estados Unidos resolveu criar o Departamento de Defesa algum mecanismo queria criar algum mecanismo que impedisse que, por exemplo, um ataque soviético quebrasse as comunicações, porque qual era um problema na guerra? Quando você não tem comunicação entre um pedaço e outro do seu exército, do seu país, você não tem como se contrapor a um suposto ataque. Então, cortar a comunicação é um elemento fundamental numa guerra. E os Estados Unidos,
assim como todo mundo naquela época, era refém de alguns elementos de telefone, algumas centrais. Então, se você bombardeia centrais de telefone, de telefonia, de telégrafo, você mata a comunicação. Então, o desenvolvimento da internet foi o desenvolvimento de um meio de comunicação que fosse descentralizado, em que funcionasse em rede, que quando vem o soviético e ataca, se atacasse um ponto, que era uma central, um nó, que é chamado, né? Um nó da comunicação, a comunicação pudesse passar por outro nó e chegar entre um e outro ponto. Então, a ideia deles era fazer isso, e que nesse sistema de comunicação pudesse ser trocado, disponibilizado, a comunicação não fosse só uma comunicação de voz, mas uma comunicação de arquivos. Olha só que interessante, de elementos, arquivos digitais, enfim, que fosse algo que documentos, fotos, enfim, essas coisas pudessem ser trocadas. Então, o interesse de se desenvolver a internet, o Departamento de Defesa investiu muito dinheiro nas universidades para que as universidades desenvolvessem isso, e aí por isso que é a ARPANET, que é a primeira internet, a primeira rede de intercomunicações. Então, a tecnologia de defesa foi o grande fomentador, o grande elemento que fomentou esse desenvolvimento tecnológico. Tá? E como eu já falei, o GPS é a mesma coisa, enfim, várias coisas que a gente está acontecendo. Então, a guerra é um dos elementos. O segundo elemento é a competitividade. As empresas estão desenvolvendo cada vez mais tecnologia para aumento de produtividade. E isso tem sido, inclusive, um dos fomentadores, das balizas do que a gente vai ver hoje e para frente. Eu estava ouvindo outro dia um programa, um podcast do Estadão, chama Eldorado, fala sobre tecnologia, e aí uma das coisas que estava falando, esse episódio específico dessa semana, era sobre a realidade aumentada, o uso de óculos de realidade aumentada por operários da Bosch, que faz máquinas, equipamentos, e que esses óculos de realidade aumentada, que estão sendo usados pela fábrica, permitem um acréscimo de produtividade, conserto de equipamentos, enfim. O que é o óculos de realidade aumentada? É um óculos. Não sei se vocês já viram o filme do Robocop. Pô, tô falando só coisas dos anos 80 e 90, deve ter coisa muito mais avançada. Mas eu lembro que no filme do Robocop, o Robocop era um cara que estava enxergando ali, ele é metade robô, metade humano, policial, e ali aparecia as informações, na hora que ele se aproximava do camarada, que era suspeito, aparecia já a ficha corrida dele no visor dele. E, enfim, aí isso é a realidade aumentada, não é a realidade virtual, onde você, enfim, vai para outro ambiente, numa nova realidade, mas é dentro da realidade que você está enxergando, você tem determinadas informações. Isso chama realidade aumentada. Então, óculos de realidade aumentada, elas têm sido utilizadas pela Bosch aqui no Brasil, tá? Para auxiliar os operários, por exemplo, chega numa máquina, como é que conserta essa máquina, quais são os aparelhos, o que está acontecendo com essa máquina. Esse óculos tem uma série de informações que vêm de outros lugares do mundo, e por que eles estão investindo na realidade aumentada, que é algo relativamente caro, não é tão barato, mas porque sai mais barato do que fazer com que esse operário, que trabalha com manutenção de equipamentos aqui, vá lá para a Alemanha para aprender a mexer com determinada máquina. Porque ele consegue fazer um curso online, mexendo na máquina, com óculos de realidade aumentada, e o óculos passando todas as informações que um professor daria para ele em alemão, e quem não sabe alemão, olha os cursos, ele teria que ter um curso de alemão, ele teria que ir lá para a Alemanha, ou o cara da Alemanha vir para cá, para ensinar. Então, como isso é caro, isso está sendo impedido, tem o impedimento por conta da pandemia, a Bosch resolveu fazer isso com os óculos de realidade aumentada. E eles falaram que
eles têm dito, né, no podcast diz que as coisas, que esse óculos é o futuro do trabalho, não duvido isso. Então você vai ter uma série de tecnologias que hoje, se estão sendo utilizadas pela Bosch, que é uma grande empresa multinacional para melhoria do seu processo produtivo, ganho de competitividade, a gente provavelmente daqui a uns anos vai ter esses óculos de realidade aumentada disponíveis aqui para todo mundo, porque você vai ter, se hoje você tem um celular que dá conta disso, não duvido que daqui a pouco todo mundo, aquilo que a gente tem no celular, que tem que carregar no bolso, a gente vai ter num visor, num óculos, conectado aqui na orelha, que a gente vai poder, enfim, ter acesso a uma série de informações que hoje a gente nem sempre tem. O próprio aparelho celular, com você, às vezes com o visor, você consegue ter acesso a essas questões de realidade aumentada, enfim, tem vários aplicativos que trabalham com isso. Mas, enfim, isso é algo que há anos atrás seria completamente ficção científica, que hoje é realidade, principalmente no setor produtivo, na indústria de defesa, mas que vai se tornar cada vez mais comum na nossa sociedade, no nosso dia a dia. E isso impacta sobre nossa vida, né? De maneira muito, muito, muito radical. Nossa vida muda e vai mudar ainda mais com isso, e o objetivo do nosso disciplina é refletir sobre isso, quais os impactos dessa sociedade sobre a nossa vida e da nossa sociedade, de como a gente vive nossa vida sobre essas tecnologias. O Lucas pergunta aqui se a maioria das invenções feitas em uma sociedade capitalista geralmente é feita para cortar gasto e aumento de produtividade. Eu diria assim, não sei se a maioria, Lucas, porque eu seria leviano em falar em termos de percentuais. Maioria significa mais de 50%, né? Mas eu te digo que das mais relevantes, as tecnologias mais relevantes que nós temos no mundo, por exemplo, a robótica, ela foi uma invenção, né? Foi desenvolvida para aumento de produtividade, né? O que a gente conhece como robô. A máquina a vapor, e a gente vai estudar isso, foi uma tecnologia a primeira máquina que gerou a Revolução Industrial é uma máquina voltada para aumento de produtividade. Há coisas que aí a gente vai falar um pouco sobre isso, que não sendo necessariamente uma tecnologia, como a gente diz, um aparelho, mas que são tecnologia no sentido de maneiras também técnicas, conjunto de técnicas. Uma tecnologia também ela considera um conjunto de técnicas que aumentam a produtividade. Então, por exemplo, quando o Henry Ford faz uma transformação no processo de produção do automóvel, que faz com que o automóvel, que era produzido por um valor que era um valor absurdo, que somente pessoas riquíssimas podiam comprar um automóvel, e quando ele transforma esse processo produtivo pelo uso de algumas tecnologias, mas tecnologias que já estavam disponíveis, inclusive a inovação, por exemplo, da fábrica do Henry Ford, da Ford, naquele momento, não era algo que ele teria inventado, era simplesmente uma reorganização do processo produtivo, em que ele insere, por exemplo, uma esteira, ao invés de vários operários, vários trabalhadores lá irem produzir, cada um com sua ferramenta ali, trabalhar num carro que estava colocado num lugar, você tem uma esteira que vai levando o carro para você e cada operário vai fazer um pedacinho da tarefa. E um pedaço muito específico, que se em um determinado momento, antes da fábrica da Ford ser instituída, um operário para produzir um carro, ele precisava ser um cara super especializado, um mecânico de altíssimo nível. Com o surgimento da linha de montagem fordista, você pode ter uma pessoa que saiba mexer numa ferramenta, ele vai ser treinado em algumas poucas horas e ele vai conseguir fazer o processo produtivo. Então, assim, a inovação nesse caso é uma inovação tecnológica, mas não nesse sentido que a gente percebe. Enfim, a inovação é no processo de organização do trabalho. E isso, sim, várias transformações que a gente vê no mundo são muitas vezes em virtude desse objetivo de aumento de produtividade e corte
de custos. E é o que a gente visualiza em vários elementos das nossas tecnologias. Porque é o seguinte, né? E aí já vou também me adiantando em relação ao conteúdo. Porque para desenvolver tecnologia, você precisa ter alguém que banque, né? Não é barato desenvolver tecnologia. Por mais que você fale assim, desenvolver um aplicativo é fácil, é barato, eu consigo fazer, né? Mas ela exige um aplicativo, ele mesmo sendo barato de desenvolver, um aplicativo para se tornar um aplicativo desses, como um Facebook, um Instagram, um WhatsApp, essas coisas, precisa de uma série de pessoas, um conjunto de pessoas pensando, desenvolvendo para que ele seja de fato, dificilmente uma pessoa genial vai conseguir bolar alguma coisa sozinho, sem nenhum tipo de aporte de recurso. Mas o Mark Zuckerberg criou o Facebook dessa maneira. Olha, até criou, mas o Mark Zuckerberg, em determinado momento também, que precisava aprimorar o Facebook, que não era para ser só uma ferramenta de rede entre estudantes universitários, onde ele estava, ele precisou também de um aporte de recurso. E quanto mais o Facebook foi crescendo, mais aporte de recurso foi necessário. Isso em tudo quanto é aplicativo. Mas significa o quê? Que a inovação tecnológica, ela precisa de recursos. E esse aporte de recursos, geralmente, é dado por empresas que querem cortar seus custos, ampliar. Por que eles querem cortar custo? Porque com corte de custo, eles conseguem ampliar sua lucratividade. E quem consegue dar esse passo de ampliação da lucratividade, corte de custos, antes, ele consegue ter uma vantagem, né, competitiva maior e fazer com que essas inovações vão se reproduzindo também, né? Porque se você tem maior lucratividade, você tem mais recurso, inclusive, para novas inovações. É assim que o capitalismo funciona, e a gente vai estudar dois teóricos que falam sobre essa importância do avanço tecnológico, do progresso tecnológico, das transformações tecnológicas, das inovações, para que o capitalismo vá se desenvolvendo dessa maneira. Você vê, o capitalismo é um tipo de sociedade que tende sempre ao crescimento. O capitalismo sem crescimento, ele entra em colapso. E para crescer, precisa sempre estar produzindo mais, aumento de produtividade. Essa é a dinâmica do capitalismo. E aí, dois teóricos são importantes, teóricos sociais, economistas, são importantes para a compreensão dessa dinâmica, que eu vou trazer aqui. Um é o Marx. Por incrível que pareça, o Karl Marx é um dos caras que, apesar de ser um grande crítico do capitalismo, ele é crítico ao mesmo tempo que ele é um dos caras que melhor entendem o capitalismo, e ele vai ser o cara que vai falar, olha, inovação tecnológica é algo fundamental para você, que você tem no capitalismo. O capitalismo sobrevive graças a essas inovações tecnológicas que cortam custos inclusive com mão de obra, e que faz com que haja um aumento de produtividade cada vez maior. Então, Marx é isso, e o Marx vai falar, olha, essa dinâmica, inclusive, vai levar ao colapso do capitalismo, e a gente deve estudar um pouco isso, como é que é esse caminho da sociedade capitalista, de acordo com Marx. E um outro cara que é muito importante para entendimento nisso é o Joseph Schumpeter, que é um cara completamente, é o contrário do Marx, ele é um entusiasta do capitalismo, mas ele é um cara que vai falar, olha, existe uma questão do capitalismo que é fundamental para a gente entender, que é a ideia de destruição criativa, tá? E o que é essa ideia? O capitalismo destrói algo para criar algo novo. E nessa criação, destruição para criar algo novo, é que a gente fala da inovação, e é quando o capitalismo se desenvolve e a gente dá saltos, né, em termos de desenvolvimento a partir disso aí. Inclusive, ele vai falar que essa destruição criativa, esse processo de inovação, ele faz, porque assim como Marx, só que até de maneira um pouco diferente, o que o Schumpeter vai falar é que se tu não tem inovação tecnológica, a tendência, se tu não tem inovação tecnológica, se tu não tem inovação, se tu não tem um empreendedor inovador no capitalismo, se você não abre possibilidades dele existir, a tendência da sociedade capitalista, meu cara, é o monopólio ou o cartel.
Porque todo mundo vai querer ganhar dinheiro, e se carteliza, todo mundo ganha, fica todo mundo feliz. Todo mundo, empresário, os consumidores nem tanto. Ele vai falar, quem é que vence o cartel? É o empresário inovador. É esse empreendedor inovador que ele vai criar um processo novo, vai fazer com que os seus custos baixem e ele vai poder sair desse cartel e garantir um lucro maior do que o dos outros. Esse cara, no processo de competição, vai fazer esse desenvolvimento tecnológico e vai romper com essa maneira cartelizada que a gente tem. Enfim, esse é o processo. O Schumpeter, inclusive, vai explicar ciclos econômicos de crescimento e de estagnação a partir dessa ideia. Então, isso é bem interessante. Então, sim, em certa medida, eu vou falar que não sei se é a maioria, tá? Mas é de suma importância dentro da sociedade o processo de inovação, para o processo de inovação, o interesse no corte de gastos e aumento de produtividade, tá bom, Lucas? Bom, e aí uma das coisas que a gente vai estudar também aqui é como essas transformações impactam sobre a sociabilidade e como essas tecnologias também impactam sobre o trabalho, tá? Vocês estão se formando para o mundo do trabalho e é importante que vocês compreendam como é que essas tecnologias atuam também no mundo do trabalho. Hoje a gente tem um fenômeno que é relativamente novo, mas, enfim, ele faz parte de um processo mais antigo do capitalismo, um processo que a gente chama de uberização do trabalho. Então, como é que as tecnologias impactam sobre a forma de contratação, de relacionamento entre trabalhadores e empresas. Então, trabalhadores que trabalham não mais para um patrão físico, mas para um aplicativo, e que, ao trabalhar para esse aplicativo, e o processo de uberização envolve isso, eles não têm direito trabalhista nenhum, então não tem férias, não tem descanso, não tem... não pagam aposentadoria, em grande maioria, assumem todos os riscos relacionados ao trabalho, ganham um valor pequeno, baixíssimo de remuneração, porque a dinâmica de prestação desse tipo de serviço também depende da dinâmica de mercado, e quando você tem, num momento como o nosso, em que o desemprego é muito grande, todo mundo vai buscar alternativa, e aí a alternativa é compre uma moto ou uma bicicleta para ser entregador, ou pegue seu carro, ou alugue um carro, ou compre um carro para se tornar um motorista de aplicativo. Quanto mais gente faz isso, menor a remuneração dessas pessoas que fazem isso, que essa é a dinâmica de uma sociedade de mercado, né, de uma economia de mercado. Quanto maior a oferta, e mantendo-se a demanda estável, menor o valor que vai ter esse tipo de serviço, esse tipo de mercadoria. Então, é isso que está acontecendo no Brasil hoje. A gente vê tantos entregadores aí trabalhando para aplicativos como iFood, como Uber Eats, etc., e também motoristas trabalhando para Uber, etc., e pessoas que se antes o trabalhador, no início do capitalismo, nós vamos falar de um trabalhador que também vive em situações desumanas, tá? Porque não existia legislação trabalhista. Aí, ao longo do século XIX, principalmente no século XX, no pós-Segunda Guerra, a classe trabalhadora consegue uma série de direitos que vai, né, regular essas relações de trabalho e vai garantir o mínimo para a sobrevivência, para aqueles que estão no mercado formal de trabalho. Só que, em determinado momento, a gente começa a ver, pelo nível de competitividade global, as empresas querendo cortar custos com o trabalho, e isso significa com direitos trabalhistas, e aí a gente vai vendo um processo de desregulamentação, de precarização do trabalho, ou seja, de perda de direitos trabalhistas. O empresário não quer pagar 13º, o empresário não quer pagar INSS, o empresário não quer pagar descanso remunerado, e quer reduzir o valor da hora de trabalho. Para quê? Para reduzir seu custo, porque ele está competindo no nível global, enfim, ele precisa, né, disso para que tenha um nível de lucratividade de acordo com suas expectativas. E ele vai, enfim, estimular o Estado a ir cortando isso para que faça esse estímulo. De um lado,
vai ter esses empresários lutando para a redução dos direitos trabalhistas, que eles veem como custo, de outro você vai ter uma série de trabalhadores que vão se empobrecendo cada vez mais, se tornando cada vez mais vulneráveis. Vamos lá, e isso a gente encontra a radicalidade disso no tipo de contrato que a gente fala de uberizado, pelo nível uberizado por conta da proeminência e talvez a gente possa falar, inclusive, do pioneirismo da Uber ao fazer isso, espalhar sua dinâmica pelo mundo e em vários setores. Então, qual é o impacto que isso traz sobre a vida de um trabalhador? Um motociclista, por exemplo, que sofre um acidente. O cara é entregador, sofreu um acidente. E aí? Sofreu um acidente, não pode trabalhar. Se ele fosse empregado do iFood, ele teria lá o seu direito ao auxílio-doença, ele poderia ficar alguns meses de molho e depois voltar a trabalhar. E se ele ficasse incapacitado, ele teria direito à sua aposentadoria, uma vez que ele paga o INSS, ele está contratado pelo iFood e tal. Só que hoje, o camarada sofreu um acidente, é o famoso se vira, meu caro. O iFood não tem nada com isso. O iFood é teu parceiro. O iFood não é teu contratante. É isso que as empresas fazem. E reduzem com isso os seus custos. Se o cara teve algum problema, teve que ficou doente num dia, não pôde trabalhar, ele perde. Diferente de um trabalhador assalariado, que ele tem direito lá, se ele pegar o atestado, ele tem direito a esse dia de falta justificada. Enquanto um trabalhador do iFood simplesmente não foi trabalhar, não ganha, né? Então, essa é uma dinâmica que é relativamente nova, da maneira como ela ocorre, e que está se tornando cada vez mais, ela vem numa direção que, na minha visão, se os trabalhadores não fizerem algo de, olha, isso aqui a gente tem que ter limites, porque a sociedade precisa que as pessoas tenham uma certa estabilidade, uma certa segurança, né? Nem estabilidade, mas uma certa segurança de que não vão passar necessidade em caso de qualquer eventualidade. Então, se a gente não se precaver, não lutar contra isso, provavelmente todos os trabalhos serão uberizados. Ou todos os trabalhos que exigem uma grande mão de obra e que tem uma grande oferta de mão de obra vai ser uberizado, porque é muito mais barato para a empresa fazer isso. Então, é aquela coisa, se você não dá limites para o empresariado, se você não dá limite para a pessoa explorar o trabalho, meu filho, a gente teve escravidão até 1889, há pouco mais de 100 anos a gente tinha escravidão aqui. Então, por que não se põe limite? Então, a escravidão é válido, sabe? E a gente será que ele não está falando, o Ricardo Antunes, que é um sociólogo do trabalho, ele fala em uma nova servidão, né? E ele tem um livro, que inclusive eu tenho aqui, chamado O Privilégio da Servidão. Aquele que vive um processo de praticamente escravidão, servidão, ele é praticamente um privilegiado em relação a isso. Bom, enfim, a gente está falando sobre isso. Como é que, por exemplo, a tecnologia, e a gente tem uma tecnologia nesse sentido também, como é que ela, quando articulada com uma certa organização do trabalho, com uma certa organização da sociedade, da economia, como é que ela impacta sobre o mundo do trabalho. Isso seja no processo de uberização, seja no processo, uma das coisas que a gente talvez dê tempo da gente estudar aqui também, é como se dá, qual é a realidade do trabalho, por exemplo, de pessoas que trabalham no mundo da tecnologia da informação. Porque também há uma forma de contratação, vários são contratados via carteira assinada, especialmente no Brasil, onde você tem uma demanda pela mão de obra muito forte. Então, na verdade, você tem, digamos assim, talvez o único mercado de trabalho, setor do mercado de trabalho, que a gente tem um processo de expansão e, de fato, melhoria das condições de trabalho, de salário, que a gente vê no Brasil ao longo dos últimos anos e nos próximos anos, vai ser essa área que vocês estão se formando, que é a área de TI. Então,
Mas, de todo modo, também é uma forma de contratação bem específica para grande parte dos profissionais. Eu vou tentar também trabalhar, a gente tentar refletir um pouco sobre essa realidade, essa situação do mercado de trabalho para vocês que estão se formando na área de TI. E aí, por último, o que eu quero chegar é a gente tentar ver, a partir dessa realidade que a gente está construindo aí, a partir dessa dinâmica sócio-histórica, como é que a gente pode criar, pensar numa sociedade que se aproprie dessas tecnologias que a gente vai estar falando. Aqui vai ser um momento da gente refletir criticamente sobre a tecnologia. Então a gente vai fazer muita crítica a respeito da tecnologia. Por outro lado, eu não quero que a gente volte a ideia não é a gente, bom era no antigamente. Isso é reacionário, isso não está na minha. Bom era antigamente, que não tinha nada disso, não tinha exploração, que o trabalhador ficava lá batendo martelo, um trabalho repetitivo. Não, acho que a tecnologia pode ser usada para nos ajudar. Pode ter impactos negativos também. Claro, o Facebook, por exemplo, é uma ferramenta fenomenal, super interessante, que aproxima pessoas, mas que também tem formas de uso e de como ele se estrutura, que também é pernicioso. Então a gente não precisa ficar refém daquilo que ele é pernicioso. E eu acho que vocês, quanto futuros trabalhadores dessas áreas, pessoas que estão refletindo, se formando para essa área, não só para tecnologia, às vezes tem gente que vai sair da área de TI, mas como futuros profissionais, cidadãos e cidadãs, como é que a gente pode pensar em tecnologias a partir desse momento que a gente vive hoje, que a internet, a tecnologia digital, a inteligência artificial estão aí, como é que a gente pode pensar em algo que respeite determinados princípios éticos que vão de fato fazer a sociedade um lugar melhor para viver. Então, no final, a gente vai fazer esse tipo de reflexão, porque existe, inclusive, já consolidado, por exemplo, uma Carta de Direitos Humanos, e eu vou passar para vocês, e princípios para a internet. Então, existe isso feito, inclusive, dentro da Organização das Nações Unidas, voltados para... Bom, quais são os direitos humanos relacionados a, por exemplo, a internet? A gente tem que falar em direitos humanos também. A gente tem que falar em direitos humanos relacionados a possibilidade de liberdade, de dignidade humana, mas também vamos falar de direitos humanos ambientais, sociais, relacionados à questão do trabalho e também relacionado à internet. Então, as pessoas têm determinados direitos. Direito à privacidade, por exemplo, direito a saber o que as empresas estão fazendo com seus dados, né? Porque a gente está aqui no Google Sala de Aula, ninguém está pagando para estar no Google Sala de Aula, no Google Meet, é gratuito. No entanto, a Google usa os nossos dados, eventualmente até o que eu estou falando aqui, para vender esses dados para alguém a respeito de qualquer coisa. Então, quando você está lá usando o seu navegador na internet e você faz uma busca sobre um assunto, daqui a pouco aparece uma oferta de um produto sobre aquele assunto. Eventualmente, você está conversando sobre alguma coisa perto do seu celular, na hora que você vai fazer uma busca, às vezes a primeira palavra que aparece tem a ver com o que você estava falando. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Não é, nossa, você tá sendo paranoico. Não, isso acontece. E coisas que rapaz, não tinha lógica eles botarem essa primeira, não, é porque a inteligência artificial ali está, né, os dados, né, essas empresas que utilizam nossos dados estão lá utilizando aquilo ali para vender. E vender a gente. Esse é o ponto. Porque se a internet que a gente usa aqui, em grande medida, a maior parte das coisas que a gente usa é de graça, o produto que a Google vende não é o Google Meet. O produto que a Google vende é a gente. É cada usuário. É isso que ela está vendendo. Por isso que ela está ganhando dinheiro. Ela não está deixando o Google Sala de Aula, o Google Meet, porque ela é boazinha, não. É porque ela quer que a gente utilize, porque ela está vendendo nossos dados. E nossos dados estão sendo utilizados para
como parte de um produto no mercado publicitário, e isso que está sendo vendido. Enfim, essas são questões que a gente vai se colocar do ponto de vista ético, que está relacionado a esses avanços tecnológicos atuais, inclusive sobre a ética nesse momento de inteligência artificial, como é que a gente vai discutir isso, o que a gente vai pensar. Por quê? A ideia, e aí falando sobre as avaliações, como eu fiz no semestre passado, no ano passado, as avaliações vão ser a partir de cada momento, de cada assunto que a gente vai fazer, a gente vai ter aqueles exames de aprendizagem que eu vou deixar no Google Sala de Aula e vocês vão fazer. E no segundo momento, no último, né, a gente vai fazer um trabalho final relacionado a tudo que a gente viu, e eu, inclusive, talvez eu vou ver com os professores se a gente consegue fazer um trabalho final integrado, mas vai ter a ver muito com essa dinâmica de tentar construir um processo, né, projetos de tecnologia que tenham a ver com a formação de vocês e com princípios éticos que eu acho que são fundamentais para a gente construir um mundo melhor, tá? A Thalia pergunta aqui: manter os trabalhadores que exerciam uma função que depois entrou em inutilidade por conta do avanço da tecnologia deve ser um princípio ético a ser seguido? Então, eu acho o seguinte: a resposta disso a isso não é simples, porque, de fato, você tem várias tecnologias que acabam tornando obsoleto determinadas categorias profissionais. Isso acontece independente do que a gente quer, sabe? Independente da vontade, independente, inclusive, das lutas sindicais. A energia elétrica, quando surgiu a eletricidade, uma série de trabalhadores que iam de poste em poste acendendo lamparinas que ficavam acesas, desapareceram, né? Devem ter lutado, eu não tenho história sobre isso, mas devem ter lutado pra caramba para que se mantivessem seus postos de trabalho. Uma tecnologia que mudou, parece boba, mas, enfim, é uma tecnologia que mudou a forma como as pessoas trabalham, o container, sabe o container? Container que vai nos navios, eles mudaram a forma como os estivadores, aquelas pessoas que trabalham nos portos, trabalhavam, porque antes você precisava. Como é que acontecia o transporte de carga? Era de navio, mas eram caixas que iam nas carruagens e depois nos caminhões, etc., e iam lá, aí tinham que alguém descarregar o caminhão e carregar o navio. E os navios iam lá, era um monte de caixa de tamanhos diferentes, alguns eram nem caixas, eram sacos, mas enfim, geralmente eram caixas de madeira que eram de tamanhos diferentes, que iam lá, iam ser colocados, e aí eram pessoas que iam descarregar um caminhão para carregar um navio, era muita gente que trabalhava. De repente se inventa um container, esse container faz com que um caminhão que carrega o container, um guindaste, consiga pegar o container aqui do lado e botar direto no navio. Os navios passaram a ser desenhados especificamente para carregar um monte de container. Se você olha um navio de carga atualmente, ele não tem nada a ver com o navio de carga de antigamente, porque são navios que são preparados para você ter um container em cima do outro, e você bota um container em cima do outro, você bota navios com muita carga. Por isso que é mais barato, muitas vezes, a maioria das vezes, você comprar um equipamento que é produzido lá na China do que um equipamento que é produzido aqui em Goiás. Por quê? Porque o custo de transporte é tão baixo que os custos outros, né, de produção que são relevantes, e aí e isso se dá muito em conta por conta da invenção do container. E esse container transformou radicalmente, mas não desapareceu a figura do estivador, como a gente entendia, sim. Hoje são pessoas que controlam máquinas e equipamentos para carga e descarga. Enfim, mas o que eu estou falando é uma coisa
que as tecnologias colocam sempre em questão. As tecnologias, geralmente, voltadas para a produção, elas substituem a mão de obra humana. Agora, por isso que tem que existir políticas públicas, para fazer com que determinados progressos tecnológicos que retiram mão de obra não retirem dessas pessoas a dignidade, né? Ou seja, deem possibilidade dessas pessoas, inclusive, se reciclarem, né? Se formarem para exercerem outras funções, tá? Uma coisa, por exemplo, a Thalia fala que muitas vezes a profissão da pessoa, pode ser que a pessoa consiga se adequar ao mercado. De fato, eu acho que a gente tem a gente, né, tem que transformar. Outra profissão que sumiu praticamente, eu acho que pouquíssimos lugares tem, mas já existiam até servidores públicos, funcionários públicos que exerciam essa profissão, que é a profissão de ascensorista, que é o cara que fica lá no elevador, sentadinho, apertando o botão lá qual andar que você quer ir. E antigamente existia ascensorista porque você tinha a alavanca, você tinha que abrir manualmente, fechar manualmente a porta, você tinha que acionar o andar, enfim, você tinha uma série de procedimentos que era perigoso a pessoa andar assim no elevador, principalmente esses comerciais, sem um ascensorista. Então ele facilitava o processo. E hoje você não tem essa profissão mais de assessorista. Profissões que podem desaparecer, tendem a desaparecer, a de motorista, de carga, inclusive, tem grande chance de desaparecer daqui a 30 anos, tendo em vista o progresso que se está fazendo em inteligência artificial voltado para dirigir em estradas e tudo. Então, assim, é algo que deve ser considerado no nível de políticas públicas, no nível de desenvolvimento de tecnologia não é algo a ser descartado, mas é algo que acontece. E eu vou te falar, assim, também por um lado, eu acho que assim, em nível de políticas públicas, até porque, na minha visão hoje, a gente está cada vez mais se aproximando de uma situação em que a quantidade de trabalho disponível vai ser menor do que a quantidade de pessoas que existem no mundo disponíveis para trabalhar. E a gente vai ter que fazer, bom, e essas pessoas que estão disponíveis para trabalhar, mas não conseguem um trabalho, será que essas pessoas merecem viver sem dignidade, sem nenhum recurso para trabalhar? E mais do que isso, existe uma questão da própria lógica do funcionamento do capitalismo. O capitalismo só funciona no aumento de produtividade se tiver quem consuma. Se a sociedade não consumir produtos e serviços feitos no capitalismo, a tendência é o colapso. Porque crescimento econômico só se dá quando as pessoas consomem. E por mais que você vamos exportar, se você vai exportar alguma coisa para algum lugar, significa que naquele lugar pessoas estão consumindo. E você não consegue viver, a não ser no nível, uma sociedade não consegue resistir, a não ser no nível de anomia completa, se as pessoas não tiverem, a maioria das pessoas, ou a totalidade, eu vou falar, para mim, a totalidade das pessoas não tiverem condições econômicas de subsistirem dignamente, ou seja, numa sociedade capitalista, de consumir aquilo que é necessário para a sua vida. Então a gente vai ter que pensar, e já está sendo discutido não por comunistas, não por marxistas, não por esquerdistas, mas por liberais, formas de garantir uma renda mínima para a população como um todo, considerando que não se vai ter muito proximamente, num futuro muito próximo, trabalho para todos. E, por exemplo, essa dinâmica da renda emergencial que a gente está vivenciando, ou antes até mesmo do Bolsa Família, é uma dinâmica interessante para se pensar em algo que o ex-senador Eduardo Suplicy fala há muitos anos, que é de uma renda básica universal, que é uma renda que é distribuída entre a população
e que garantam uma condição mínima de sobrevivência, mesmo que a pessoa não trabalhe, e aqueles que estão aptos e conseguem se adequar ao mercado de trabalho cada vez mais restritivo, possam ganhar renda maior que isso, enfim, mas que todo mundo a todo mundo seja garantido um mínimo para a sobrevivência. Porque isso é a possibilidade de existência de um capitalismo onde há cada vez menos trabalho para as pessoas. Então, são questões essas que devem ser discutidas, e a gente pode discutir aqui, que ultrapassam a questão puramente tecnológica, mas que são necessárias para a gente pensar do ponto de vista ético, dos princípios éticos, a sociedade que a gente quer viver. Enfim, muito boa as tuas questões, Thalia. Enfim, gente, vocês veem, eu falei isso aqui tudo e a gente passou de 11h15, né, mais de 1 hora, para variar, mas essa dinâmica é um pouco o que eu quero tratar com vocês nessa aula. Não sei se vocês gostaram, se vocês estão empolgados, mas eu acho que eu particularmente, me empolgo muito com essa temática, acho que a gente tem tudo para fazer um semestre muito interessante, tá bom? Alguma questão? E aí, acharam interessante? Gostaram? Acha que tem a ver com o que vocês, enfim, estão vendo, vivenciando? Vocês já tiveram chance de discutir essas questões em outras disciplinas, voltadas mais para a área de tecnologia, por exemplo, de TI, que vocês estão tendo? Então, beleza. Então, gente, assim, eu vou, em relação aos materiais da sala de aula, a gente já não vai utilizar o livro didático de vocês, tá? O que vocês, pelo menos esse semestre não, a gente retorna ao livro didático no terceiro ano, tá? Então não joguem fora o livro didático de vocês. Vai ter muito material, todo o material vai ser digital, de certa maneira, alguns de textos em PDF e outros em sites. Esse primeiro que eu vou passar, inclusive, para vocês, vai estar no site, é um material mais introdutório, mas já tem outras coisas que vão estar em PDF, para vocês também referente a esse primeiro módulo. Vão ter coisas também com podcasts, filmes, etc., que eu vou disponibilizar para vocês. Tem um podcast que é muito no espírito do que eu quero discutir aqui. Eu sugiro para todo mundo, principalmente que está fazendo tecnologia de sociedade. Vou passar o nome aqui. Chama Tecnocracia. Ele está no Spotify. Deixa eu ver, ele também, vocês podem acompanhar o blog também. Um blog manual do usuário.net. Ele tem uma discussão muito legal sobre, e aqui o podcast está disponível também no manual do usuário.net. É um programa em que o Guilherme Felitti, que é um cara que é jornalista, ele é jornalista, tem formação como jornalista, trabalhou no Grupo Globo como tecnologia da área de tecnologia, e depois ele resolveu mudar, né, de trabalho, e resolveu trabalhar diretamente com tecnologia. Abriu uma empresa voltada para análise de dados, e agora faz essa reflexão sobre tecnologia e mantém esse podcast, Tecnocracia, que está no Spotify, e está no blog Manual do Usuário. E aí tem muitos episódios, enfim, que ele vai nos bastidores do desenvolvimento de tecnologia, vai ele vai contar a história das startups, vai contar a história do Google, e tudo de um ponto de vista muito crítico. A ideia desse podcast é
tratar sobre os impactos da tecnologia sobre a vida das pessoas. Então, ele sempre começa, às vezes, com uma história que às vezes não tem nada a ver com a tecnologia da informação, mas aí, de repente, ele pega aqui para tratar de TI. Eu tenho, enfim, eu já ouvi todos os episódios e fico sempre avidamente esperando que a cada 15 dias ele lance um novo episódio. E tem, inclusive, alguns assuntos que a gente vai tratar que a base vai ser um episódio ou algo que está escrito no blog dele, tá bom? Então eu sugiro que vocês dêem uma olhada. Para quem se interessa em tecnologia, eu acho que é uma das coisas, das referências mais importantes que você tem em língua portuguesa atualmente, tá? Ou pelo menos que eu conheço, do que eu já... E eu fui atrás de bastante coisa, mas tem muita coisa que é assim, geralmente sobre tecnologia, quando você vai procurar os podcasts, os canais de YouTube, geralmente é sempre algo trazendo assim, que beleza, tecnologia, isso é nova tecnologia, isso está no mercado, é sempre numa coisa meio fanista. E não que não seja importante essas tecnologias, mas eu acho que de ufanismo vocês vão estar cheios o tempo todo. Então, acho que trazer um pouco essa visão crítica também vai ajudar vocês a se situarem melhor nesse ambiente de vocês. Até porque uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse podcast é porque ele vai falar, olha, tá vendo que tem uns certos discursos aí do Vale do Silício, dessa área de tecnologia, que na verdade é uma bobagem. Se tu for estudar direitinho aqui, se tu for ver como é que as coisas acontecem, isso aí o pessoal tá vendendo coisa, terreno na lua, entendeu? É coisa que até existe, mas é inalcançável. Então, para a imensa maioria das pessoas. Então, é interessante vocês terem essa visão crítica. E o Guilherme Felitti é um cara que tem muito conteúdo, ele estuda muito sobre a área, ele atua na área, então acho que ele é um dos caras que mais interessante disso aí. Então, dê uma olhada aí, tanto no blog Manual do Usuário, quanto no podcast Tecnocracia, que está no Spotify, provavelmente está no Deezer também, e outros agregadores, tá? Mas é isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida mais, a gente retoma essa conversa na semana que vem. Eu já vou disponibilizar o material para a nossa próxima aula, que a gente vai falar um pouco sobre história das revoluções industriais, saindo da primeira revolução industrial, invenção da máquina a vapor, até uns dias atuais, né, a chamada quarta revolução industrial. Então, vejo vocês, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Vejo vocês na próxima segunda, às 10 horas da manhã. Beleza? Um forte abraço e até. Boa semana para vocês também.